Fé e Política é essa série que estamos trabalhando, e eu aqui, Hudson Medeiros, dessa plataforma Brasil de Joelhos, mobilizando oração e adoração, mover profético e avanço apostólico na visão do reino de Deus. Nós cremos que todas as áreas da vida devem ser alvo da missão cristã. E Deus chama pessoas, Deus vocaciona pessoas. E também Deus responsabiliza o seu povo de ser intercessor de todos os homens. Ele faz isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e através do apóstolo Paulo, mostrando a necessidade de orar pelas autoridades, aqueles que exercem ação governamental. Mas principalmente orar por todos os homens. Todos os homens. É o desejo do coração de Deus que haja essa intercessão. E quando oramos também pelas autoridades, temos um resultado disso, que nós temos a paz no território. A vida e a paz são liberados, são sustentados no nosso território. Então, falando a respeito de intercessão governamental, esses dias são dias especiais quando a igreja está sendo chamada para se posicionar diante do Pai na intercessão, para que os valores e os princípios dessa área sejam não o da cultura babilônica, não da cultura idólatra, não da cultura de corrupção, não da cultura de feitiçarias e dos homicídios, não. Nós temos essas fortalezas culturais na nossa nação e estamos enfrentando, precisamos subjugar essas fortalezas. E como subjugamos? Primeiro, assumindo a nossa identidade de filhos e exercendo essa autoridade como igreja, acima de todo o principado, potestade, como nos diz em Efésios capítulo 6, e trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Primeiramente, a igreja, ela se posiciona submissa às leis de Cristo, aos princípios e os valores do reino de Deus em Cristo, revelados por Cristo. Se a igreja faz isso, ela então passa a ser essa referência, e ela pode fazer o seu trabalho sacerdotal de apresentar as autoridades e todas as áreas da vida diante de Deus, e ela pode fazer o seu trabalho profético de denunciar o pecado, de denunciar as estruturas de corrupção das fortalezas culturais e trazer transformação na sociedade através da unção de governo, a unção real, a unção do reino. Essa unção revelada, Isaías 61, sobre Cristo, ele procurou exatamente demonstrar o reino de Deus ao longo de toda a sua jornada da primeira vinda. E é importante que você seja alguém que conhece tudo a respeito da primeira vinda de Jesus, e tudo o que foi predito sobre a primeira vinda, e tudo o que aconteceu e se cumpriu na primeira vinda, mas também saber da segunda vinda e da chegada do governo dos céus. Está vindo o governo dos céus sobre a terra, já está definido, já está anunciado profeticamente, os detalhes já foram revelados na profecia. Apocalipse fala disso, Daniel fala disso, o profeta Daniel fala disso. E esses dias são dias importantes onde você deve buscar esse conhecimento e ter esse discernimento. E no final, a Escritura fala do julgamento de todas essas fortalezas culturais. Todas as fortalezas serão julgadas, e os homens que abraçam o pecado dessas fortalezas, que alimentam essas fortalezas com esses pecados, são chamados e serão sempre chamados para o arrependimento. Então, os homicidas são chamados ao arrependimento, e a Escritura diz que eles não vão poder herdar o reino dos céus se eles não se arrependerem, os feiticeiros, se não se arrependerem, os pervertidos, se não se arrependerem, não vão poder herdar o reino dos céus. Os ladrões, os roubadores, não vão poder herdar o reino dos céus se não se arrependerem.
E a nossa tarefa de orar, de interceder por todas as áreas da vida, envolve também a área política e a tarefa de também reconhecer e equipar os santos para participarem como cidadãos na transformação da sociedade. Por quê? Essa sociedade, por causa da queda do homem, do pecado, ela pode ir a níveis tão terríveis que, se ela não tiver a igreja atuando como é para atuar, ela pode chegar a um nível de destruição e corrupção muito profunda. A história prova isso. E é importante lembrar o que já aconteceu. Por exemplo, entre 1523 e 1598, na França, várias pessoas se renderam ao Evangelho do Reino, ao Evangelho de Cristo. E eles foram chamados de huguenotes, que eram os protestantes na França. E isso foi logo depois da tradução de Lutero, da Bíblia, né? Lutero fez essa tradução para o alemão, do Novo Testamento, e 2 anos antes da tradução que aconteceu também para o inglês, feita naquele período do Novo Testamento, que também foi feito para o francês. A Bíblia inteira só ficou disponível em 1530, e ela ficou conhecida como a Bíblia de Antuérpia. E essa tradução foi feita e publicada completamente em 1535. E depois ficou conhecida como a Bíblia de Genebra. E ela foi revisada em 1557 e ficou conhecida como a Bíblia de Genebra. Todo esse trabalho de colocar a palavra de Deus, os princípios de Deus, a verdade do reino disponível na mão do homem, na mão de todos os homens, principalmente na mão da igreja, foi um trabalho fantástico que o Espírito de Deus moveu a partir de Lutero para que houvesse esse rompimento. Foi parte do trabalho da reforma. Era necessário que ela acontecesse, porque a igreja estava se perdendo, estava sendo corrompida e se distanciando do desenho original. Então, veio então essa restauração tão efetiva que começou a ser desenvolvida. Ela não foi perfeita. Lutero teve vários erros, assim como os outros irmãos, João Calvino, que é aquele que se levanta em Genebra. E esse homem de Genebra, o João Calvino, ele também enviou para o Rio de Janeiro uma equipe de pessoas e pastores para atuarem ali, e haviam alguns sacerdotes huguenotes que vieram nas expedições que os franceses mandaram para cá. Tinham católicos, mas tinham também huguenotes, ou seja, cristãos reformados que vieram. Deus colocou no nosso país um remanescente no começo, né? E esse remanescente fez aqui aquilo que é chamado da nossa primeira declaração de fé das Américas. E essa declaração de fé foi exatamente firmando a confiança em Deus, na sua palavra, a restauração do sacerdócio, o alinhamento da verdade bíblica segundo o Evangelho do Reino. Em seguida, eles são mortos ali na Praia Vermelha, exatamente por professarem a sua fé, e também houve muita confusão e conflito entre essa expedição de franceses que estava reivindicando o território e colocando ali já a semente do retorno da igreja ao Evangelho do Reino, à verdade bíblica como era a confiança e a fé realmente reformada. Quando isso aconteceu, isso deve apontar para nós exatamente uma coisa que é importante lembrar. Havia no coração de Deus um plano para o Brasil, um plano para as nações. Quando ele faz isso na Alemanha, depois vai à Suíça e à França, e todos estes que começam a crer no Evangelho do Reino, na palavra que agora está disponível, na mensagem do Novo Testamento disponível, depois toda a Bíblia disponível, ele queria que eles conhecessem a sua vontade. Ele queria que aquela geração conhecesse a sua vontade. Muitos perseguidos vieram para o Brasil. E o Brasil se torna esse lugar de refúgio. Mas isso aconteceu porque esses cristãos estavam exatamente procurando aplicar os princípios de Deus em todas as áreas da vida, inclusive nessa questão política. E levaram essa verdade, essas ideias, ao conhecimento das autoridades e confrontaram a tirania.
no sentido de que aquilo não era realmente um desígnio de Deus para uma sociedade, para uma nação, que as nações precisavam de liberdade, precisavam de líderes que respeitassem essa liberdade dada por Deus, ou seja, Deus não definiu nem orientou em seus princípios que um homem deve dominar sobre o outro. Muito pelo contrário, ele diz que esse governo deve ser sobre a criação e não um sobre o outro, e que devem ter leis que ele mesmo define em sua palavra para a convivência nas localidades, nas cidades, nas nações. E esses cristãos se posicionaram nesse sentido, inclusive o Huguenote significa exatamente confederados, né? Eles receberam muita opressão, mas eles cresceram, declararam sua fé, declararam sua confiança em Deus, declararam que as verdades de Deus são importantes, que a liberdade é importante, não é? A liberdade individual, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa são importantes. E eles foram queimados na fogueira em praça pública, isso por volta de 1553, né? Na França, essa foi uma batalha real, isso aconteceu. Todos já ouviram falar, eu creio, que cerca de 300 mil cristãos passaram por isso, os huguenotes franceses passaram por isso, foi algo muito terrível, não é? Muito terrível. Muitos desses foram mortos, não significa que todos foram mortos, é isso que eu estou dizendo, mas um terço deles foram mortos, mas eles eram um total de 300 mil, é isso que eu quero dizer. Especificamente em 1572, 30 mil protestantes foram massacrados enquanto comemoravam o dia de São Bartolomeu, lá na França. E esses huguenotes se convenceram da necessidade de usar a autodefesa e se posicionaram e se articularam no raciocínio bíblico na defesa da liberdade contra os tiranos, produziram documentos e defendiam essas posições, porque acreditavam que aquela sociedade, aquela nação e as outras nações necessitavam disso, e quem traz essa liberdade é o Espírito de Deus pela palavra de Deus. E aqueles tiranos não aceitaram e resistiram completamente a isso, mas ficou o testemunho com a própria vida. Eles deram testemunho com a própria vida de que a liberdade é algo muito importante, que deve ser preservada. Então, hoje, a igreja, como cristãos, amadurecemos, crescemos, temos mais entendimento, temos mais discernimento, mas precisamos ser agarrados mais à defesa desses princípios e valores, a comunicar essas ideias e a interceder junto às casas de leis, às casas de governo, às casas de justiça do nosso país. Então, queremos encorajar você a interceder e clamar diante de Deus, se juntando a outros cristãos, para que esses princípios e valores tenham o seu espaço, sejam ouvidos, sejam ideias consideradas. E não desanime, é preciso enfrentar toda forma de tirania e deixar o testemunho da verdade, deixar o testemunho do que é realmente o desejo do Senhor e não permitir que a sociedade fique sem esse testemunho, que é sustentado pela oração e é sustentado por uma vida que expressa essas ideias. Então, reflita comigo a respeito disso, e eu quero chamar você para assumir a posição de autoridade espiritual, combatendo em cima, usando as armas espirituais em cima, nas regiões celestes, lutando pela oração, pela queda de ideias totalitárias e o avanço da liberdade, por exemplo. Então, essa intercessão e este ensino aqui não é uma chamada para que você faça qualquer coisa carnal, não, é para que você tenha uma posição como um filho de Deus, que tem consciência que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade. Se posicione, mas também expresse as ideias e dê testemunho delas. E não caia na armadilha do ódio,
Não entre na armadilha da briga natural, mas entenda que a mudança é feita nas regiões celestes e é expressa no mundo físico. E no mundo físico precisamos de homens e mulheres vocacionados, comprometidos com essas ideias, capazes de sustentá-las em seu território. Ore sobre isso, pense sobre isso e pratique a intercessão governamental o tempo todo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Na próxima quarta nós nos encontramos aqui. Grande abraço.